palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 1 a 2, como está escrito: Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que nos anima, encoraja o nosso viver através da palavra preciosa que a Bíblia guardou para o nosso ensino, formando dentro de nós o caráter do Senhor Jesus Cristo, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Não há maneira de não parar para agradecer a Deus por todos os benefícios que nos tem feito, por esse amor indizível, um amor que perdura, o amor que nunca muda, como alguém já escreveu e cantou. A nossa alegria é grande, porque a coisa mais gostosa que tem nesse mundo é você ter uma oportunidade de falar de alguém que você ama. E assim é um prazer falar do Senhor Jesus Cristo, o amado da minha alma, aquele que me dá prazer em falar dele, em pensar nele, em sonhar com ele. Ele é o nosso Deus eternamente. Ele é o amado da minha alma. Como Salomão escreveu: eu sou do meu amado e ele é meu. Bendito seja Deus por tudo isso, por esta alegria boa que o Senhor nos dá em podermos pertencer a ele e sermos chamados filhos de Deus, tendo o nosso nome na glória, escrito no livro da vida, que jamais poderá apagar, e a certeza de que também nós não estamos só, que o Senhor Jesus está aqui conosco através da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. É uma alegria enorme poder falar contigo a respeito da minha amizade com o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, é o capítulo 15 do Evangelho segundo São João, um capítulo que muitas pessoas, eu já ouvi muitos pregadores falando a respeito dele, muitos falando a realidade desse capítulo, o que esse capítulo ensina para o nosso viver, mas também eu já ouvi muita coisa a respeito desse capítulo que não condiz com a verdade. Por exemplo, esse capítulo não está falando de salvação, não está falando de perda de salvação. Está falando do cuidado, do carinho que o agricultor, que é Deus, que é o Pai, tem com a sua vinha, que ele mesmo plantou. Jesus Cristo, ele é a videira, ele é a videira verdadeira. Então, o Pai tem um prazer enorme no Filho, e assim esse ensinamento não está falando de perda de salvação, mas está falando do carinho do Pai, do cuidado do Pai com as nossas vidas, para que nós possamos descansar seguramente. Não está falando a respeito de perda de salvação, visto que a salvação não se pode perder. Não há maneira de perder a salvação que o Senhor Jesus nos deu. A Bíblia já diz claramente: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes de conhecermos Jesus, éramos pecadores, mas
com tudo isso, ele nos deu a salvação. Conhecendo a nossa natureza carnal, que ficaremos livres dela no arrebatamento da igreja, então não há nada escondido diante de Deus, e Deus não se enganou quando salvou a minha vida. Pelo contrário, eu estou certo que Deus nem ficou esperando grandes coisas da minha vida, porque Ele sabe que a minha natureza é incapaz de agradá-lo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos de graça. A vida cristã é produto da graça de Deus. A santidade é a graça de Deus. Quem cuida da minha santidade é o Pai. Ele é o lavrador. Assim ele vai limpando, mas esse limpar aqui, ele está tirando aquilo que não pertence a ele. Aquilo que encosta em nossa vida. Há uns dias atrás, um pastor famoso que eu gosto demais, que é o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, ele falava a respeito de encosto. Ele diz, me parece que existe encosto. E talvez seja até isso que Deus está falando aqui. Um ser estranho, algo estranho encostado na videira, encostado na árvore, mas não pertence à árvore. Quando eu andava pelas lugares em Minas Gerais, pelos campos de Minas Gerais, eu via muitas vezes, chegava em determinado lugar, havia uma árvore, mas colado àquela árvore, possivelmente trabalho de um pássaro qualquer, nascia uma semente, ou nascia uma árvore colada na outra, e recebia vida da outra, sugava a vida da outra, e cresciam ali as duas juntas, só que não era o correto. Para mim, o que Deus está referindo aqui nesse texto é exatamente isso aí. Deus nos fez perfeitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus investiu nesta vinha, mas algo estranho encostou nessa vida, dessa vinha. E agora o trabalho do Pai é purificar. Isto nós podemos chamar de graça do Pai, porque nós não merecemos nada. Ele que cuida da vinha, Ele que cuida das nossas vidas de uma maneira maravilhosa, com um saber eterno que só Ele sabe, só Ele conhece. Ele tira da nossa vida o que não pertence a nós. A vida do crente é uma vida perfeita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não somos plantados em uma religião, em uma denominação qualquer. A denominação que eu cheguei na igreja, que eu conheci, é batista. Mas na realidade, hoje eu sei que não é isto. Antes de ser batista, eu sou filho de Deus. A questão não é mudança de religião. A questão é ser gerado por Deus. O Senhor, que é o Senhor da vinha, Ele nos gerou de novo para uma vida viva, esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível guardada no céu para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu conosco não foi uma mudança de religião. Religião não é capaz de agradar o Senhor. Religião é o esforço do homem para agradar a Deus na força da sua carne. Eu gosto muito daquele texto lá
do capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva, depois que descobriu o seu pecado, eles se esconderam do Senhor. Imediatamente nasce ali a religião, porque Adão, percebendo que estava morto em seus delitos e pecados, percebendo que estava perdido, então o que ele diz? O que ele faz? Providencia uma vestimenta para cobrir a sua nudez. Isto é religião. Religião é o esforço do homem para agradar a Deus, não dependendo da graça maravilhosa de Deus. E eu gosto imensamente daquele texto, porque quando Deus vem conversar com Adão e Eva, ele estava escondido juntamente com Eva, sua esposa, e Deus então tira a roupa de Adão e Eva e veste uma outra roupa, providência divina, providência de Deus. Deus despiu Adão e Eva para vesti-lo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, que manifestava agora de uma maneira maravilhosa, visto que Adão e Eva não eram um homem e uma mulher perfeito, mas agora era um pecador, que precisava de vestes reais, de vestes de Deus, precisava de uma roupa do próprio Deus, a roupa da justiça de Deus. E foi isso que aconteceu. Mas é providência divina. A vida cristã, ela começa com o novo nascimento. Se alguém não nascer de Deus, não tem parte. Aqueles que foram tirados, o que está mostrando aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo São João, aqueles galhos que não tinha fruto, que não tinha parte com a videira, que foram tirados, era símbolo da religião. A religião que o homem professa, que é a luta do homem em agradar a Deus sem precisar de Deus. E, na realidade, ninguém pode agradar a Deus se esse mesmo Deus não colocar dentro de nós a natureza de Deus. Porque agora não é mais uma religião que nós seguimos. A religião cresceu no coração de Adão e Eva, passou para Caim. É muito mais do que isso. É um milagre de Deus. É os recursos de Deus, eternos de Deus, que vêm para mudar a nossa vida. Eu sempre penso naquele texto que diz que Deus não coloca remendo no homem. A religião é capaz de remendar o homem todo. Nós vimos tantos homens, mulheres, crianças, jovens, todos remendados pela religião. Mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e esteio da verdade, nós olhamos para uma igreja nova, que foi criada, gerada pela graça e misericórdia de Deus. O velho Adão passou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Veja bem, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Coisas velhas, veio o Senhor da vinha e tirou aqueles galhos que não faziam parte da vida deles. Assim Deus fez conosco. Nos gerou. De maneiras que a natureza perversa, corrupta,
redentora de Adão e Eva, morreu ali na cruz do Calvário. Quando nós fomos atraídos pela vida de Cristo ali na cruz do Calvário, como o próprio Senhor disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então nós fomos atraídos a Ele. Para quê? Para nos fazer morrer. Adão e Eva tinham que morrer. Nós éramos o Adão caído, perdido em delitos e pecados. Esse Adão já não servia para nada. Como um homem natural que não tem Jesus no coração, não serve para nada na obra de Deus. Não serve para Deus. Deus usa pessoas que são novas. O Adão velho morreu lá na cruz do Calvário. Nós morremos com Ele, nós morremos em Cristo, para que a vida de Deus pudesse manifestar em nosso viver. Eu ouvi um hino há tempo atrás: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais do que uma religião, é Cristo vivendo em você. Louvado seja Deus. Esta é a vida de Deus em nossa vida. Então o texto não está dizendo a respeito de perda de salvação, visto que salvação é impossível perder. Além do mais, as pessoas que pensam que o crente perde a salvação está duvidando da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Como diz um professor de teologia que eu tive no seminário, ele diz que é favor imerecido para quem merece o contrário. Então, a salvação é completamente pela graça. A vida cristã é pela graça. E somente pela graça. Nada mais do que a graça. É uma vida de ressurreição. Fomos atraídos em Cristo na cruz do Calvário para que o velho Adão pudesse morrer, mas ali nasce um novo homem, uma vida que nasce da morte. E agora somos filhos de Deus. Veja bem, a diferença: Adão e Eva são chamados na Bíblia de criação de Deus, de criaturas de Deus. Mas quando Deus já fala da sua igreja, diz que nós somos filhos. Para ser filho, tem que ter a natureza do Pai. Adão e Eva nunca tiveram a natureza do Pai. Eram criaturas. Nada mais do que criaturas. Agora, esse novo homem que Deus está fazendo é natureza do próprio Cristo. Nós não somos mais natureza de Adão, mas natureza do segundo Adão. Esse segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós duvidamos da salvação do Senhor e começamos a falar a respeito da perda da salvação, você tem que orar a Deus para Deus te revelar, visto que você está um pouco confuso, porque está chamando Deus de mentiroso. Ou está duvidando que Deus é capaz de te salvar. Não pelos seus merecimentos, mas pelo merecimento daquele que deu a vida dele pela nossa vida, pagando um preço de redenção, o preço de vida, o preço do seu sangue. E aí o Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Percebe-se claramente
que esse capítulo, esses dois versículos que nós estamos meditando, não refere à perda de salvação. O capítulo não fala a respeito de salvação, fala de vida com Deus, dessa nova vida, da maravilha, da grandeza dessa vida. A vida com Deus. E essa vida é aquela que Cristo nos ofereceu e que nós recebemos dele. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, disse a palavra do Senhor. O texto que nós estamos meditando diz: eu sou a videira verdadeira. Fala a respeito da pessoa majestosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira. Isto quer dizer que um homem ou mulher, jovem, seja lá quem for, só pode produzir fruto se estiver ligado a Jesus. Nenhum homem, ninguém poderá produzir frutos para Deus sem estar ligado à videira. Quando a Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira, está dizendo que nós só temos vida nele. Somente nele nós temos a vida eterna. E que nós precisamos de entender e aceitar essa verdade. Nós só temos vida nele. A ênfase aqui não são os galhos que foram jogados fora porque não prestava, porque não tinha vida, os galhos da religião que a religião colocou em nossa vida, mas a ênfase é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o texto que diz que ele lançou fora fala a respeito do carinho desse Deus com a sua igreja. Ele está nos aperfeiçoando, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, porque Deus está cuidando da nossa vida, nos ensinando a andar em pastos verdejantes e águas tranquilas, nos ajudando a viver a vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto não está referindo a isso, a perda de salvação, mas numa comunhão íntima com o Senhor. Eu gosto muito do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Sempre ele refere em Cristo, nele, para ele, porque é só nele. A nossa vida agora é maravilhosa, é nele. Nós estamos nele. Nada pode nos separar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10, versículo 28 do Evangelho segundo São João, diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão, porque meu Pai é maior do que todos. Veja bem, olha o agricultor aí. Meu Pai é maior do que todos. Ninguém pode tirar você da mão do meu Pai. Meu Pai que me deu é maior do que todos. A outra questão é que Deus não toma aquilo que Ele deu. Eu sempre digo que é impossível um crente se perder, por causa que não é mudança de religião, mas é a natureza de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós recebemos a natureza de Deus e nós fomos registrados por Deus. Veja bem, Deus nos gerou em Cristo Jesus, Deus nos adotou, Deus nos registrou nos tabernáculos eternos, nos registrou no livro da vida. Deus colocou em nós a marca
da promessa, a marca de Deus, o selo de Deus. De vez em quando eu ouço pregadores, crentes, sofrendo com medo da marca da besta. Eu vou dizer para você que isso é uma besteira de todo tamanho. Porque quando o Senhor nos gerou na família dele, nos adotou, ele nos registrou e colocou em nós o selo de propriedade exclusiva dele. Sempre eu falo, como o diabo poderia, ou a besta poderia marcar um filho de Deus? Se quando o diabo chega perto de nós, ele estremece porque já vê em nós a marca do Senhor Jesus Cristo, o selo. E esse selo, nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas falando a respeito de perda de salvação e da marca da besta, eles ficam tremendo. E são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa atitude está duvidando do poder de Deus e não está entendendo nada. Não está entendendo que a questão da salvação é uma conquista do Rei Jesus Cristo, que em Jesus nos deu a vida eterna. Ninguém pode marcar a minha vida, pois eu já estou marcada. E muitas vezes essas pessoas dizem que são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, falam em mistério, e vêm me dizer que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos receber a marca da besta. Que é isto? Por favor, peça graça a Deus, acorda de madrugada para falar com Deus e deixa Deus falar no seu coração. Para de falar alto, de falar grosso diante do Senhor. Quando Deus fala, fica mudo. Fica mudo diante dele para ouvir o que ele tem para nos ensinar, para não falar e nem pensar e nem viver como escravo. Porque há crentes em nosso Senhor Jesus Cristo vivendo como escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E nós ficamos temerosos como se fosse escravo. Qualquer hora, alguém do inferno, Satanás, demônio, seja lá quem for, pode vir estragar a nossa vida, tomar a nossa vida, nos levar à perdição. Você já imaginou se um crente em nosso Senhor Jesus Cristo for levado para o inferno, significa que um filho de Deus vai estar morando no inferno. Olha, se um crente vai para o inferno, isso significa que lá no inferno vai ter um filho de Deus morando lá. Olha, basta pensar, buscar um pouco de sabedoria de Deus, ser iluminado pelo Senhor. Está cheio de doutrinas erradas, negando a veracidade da salvação, a segurança da salvação, negando tudo que é de Deus, uma mistura tremenda na questão da doutrina, na questão da palavra do Senhor. Pessoas que não têm nenhuma noção de teologia, do que é Deus, da pessoa de Deus. Ele é imutável, ele não muda, ele nunca mudou, nunca vai mudar, porque um Deus que muda não é Deus. E quando Deus não muda, significa que aquilo que ele faz também não muda, então a salvação está garantida. Jamais um crente, um regenerado, nascido de Deus, vai para o inferno, pois nós recebemos a natureza de Deus e ainda fomos selados. O Espírito Santo em nossa vida não é só uma fantasia, não é só para nos levar a dar glórias e aleluia, não. Ele nos leva a um descanso seguro no reino de Deus, visto que nós somos filhos do reino. Meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele tira, porque não pertence a ele. As varas não pertencem a ele, mas você, meu irmão, minha irmã, pertence a ele.
Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor. Meu Pai é o lavrador. Meu Pai é o lavrador, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida do seu povo. Há uma segurança na palavra de Deus, há um descanso no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para trazer vida de Deus para aquele que está perdido. Aquilo que é criatura se torna filho, é gerado de novo, transformado pelo poder da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus por o conhecimento da verdade e eu espero que você, me ouvindo, também tenha a mesma experiência, a doce experiência do novo nascimento, que nos tirou da escravidão, do pecado, da carne, da morte de Adão, para uma vida de ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.